Shalom, amados e queridos irmãos, que o Eterno possa estar abençoando cada um de vocês nesta noite. Aqui estou mais uma vez para poder continuar com o projeto de levar a palavra do Eterno a todos aqueles que creem. Nesses últimos dias temos falado sobre um personagem muito conhecido dentro das Sagradas Escrituras, cujo nome na língua original é Iov. Nós conhecemos como Jó. Este personagem, cuja vida é uma fonte de inspiração, nos últimos dias tem sido motivo de minha atenção, pois diante do sofrimento, das aflições, das dificuldades que o mundo inteiro está enfrentando nos últimos dias, em especial algumas pessoas, vamos dizer assim, por este mundo afora, nós temos encontrado através da pessoa deste personagem uma verdadeira fonte de inspiração, por ser ele um exemplo grandiosíssimo para todas as pessoas que creem em Deus e que creem nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Neste momento, meus irmãos, eu gostaria, antes de prosseguir, de fazer uma oração, uma tefilá com todos vocês, para que este trabalho seja abençoado pelo Eterno e ele possa ser um trabalho inspirado e produtivo aonde quer que a minha voz chegar. Feche os vossos olhos, você que tem esta oportunidade, e recebe esta oração fazendo uso da nossa fé neste momento. Pai, neste momento sagrado de reflexão, de meditação, de análise, de exposição e aprendizado daquilo que nós temos nas mãos, que é um maior presente dado ao ser humano, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Nós queremos neste momento te agradecer por ter escolhido um povo, o povo de Israel, por ter escolhido estes personagens que nós temos dentro da Bíblia Sagrada para viver e nos deixar o seu exemplo de vida dentro das Escrituras. Obrigado, Eterno, Hakadosh Baruch Hu, por cada uma das pessoas que, em tempos passados, o Senhor as envolveu, as usou, inspirou e permitiu que o relato, a vida, a história, os acontecimentos que elas viveram viessem a estar disponíveis para nós ler, refletir e aprender com estes personagens, aplicando assim essa aprendizagem sobre nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Eterno, por mais um dia de vida, e eu quero orar pedindo que o Senhor alcance e abençoe cada pessoa que vai entrar para estar participando deste trabalho comigo, e aquelas pessoas que estão por este mundo afora, que em determinado momento haverão de assistir este trabalho. Dirija-me pela Ruach HaKodesh, pelo teu Espírito, ó Eterno, a fim de que as palavras sejam colocadas na minha boca e que essas palavras possam produzir vida, possa trazer nutrição, saúde espiritual e ser uma fonte de energia positiva para nos impelir e nos impulsionar nesta vida que está para muitos, ó Eterno. Para muitos está muito difícil, mas sabemos que o Senhor é misericordioso, bondoso e não abandonará o teu povo. O Senhor estará conosco em todos os momentos, pois assim o Senhor prometeu através de Yeshua HaMashiach. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bom, meus queridos. Eu gostaria de estar lendo um texto fora do livro que nós estamos analisando, que é o livro de Iov, aonde um
personagem comenta sobre Jó, comenta sobre Iov, ensinando aqueles seus talmidim, seus seguidores, seus discípulos, seus alunos, as pessoas para as quais ele estava destinando a sua carta instrutiva. Yaakov, que é Tiago, ele comenta sobre este personagem na sua carta, no capítulo 5, a partir do versículo 10, que eu gostaria de estar lendo com você. Diz assim, versículos de número 10 do capítulo 5, como, por exemplo, de terem sofrido maus tratos e de terem sido pacientes, irmãos, observem os profetas. Então aqui ele instruindo os seus irmãos na fé, instruindo aqui o pessoal ao qual ele destinou esta carta de instruções. Ele então fala, olha, tomem, por exemplo, os profetas, pois o contexto da carta de Tiago, de Yaakov, é o nome dele, original, mostra que o sofrimento para a vida daqueles personagens naquela época era semelhante e tão grande quanto o sofrimento que muitos dos profetas passados passaram. Então, para inspirar a cada um deles, para lhes trazer motivos de prosseguir, de perseverar, de continuar com a sua fé, com a sua emuná, ele usa então aqui o modelo dos profetas. E nós, olhando as Sagradas Escrituras, nós vamos achar sim bons exemplos através da vida dos profetas, que viveram uma vida de exemplo, uma vida de muitos altos e baixos, uma vida recheada de boas referências para cada um de nós, hoje que temos uma Bíblia e que procuramos consultar a Deus através da leitura da mesma. Então ele fala, toma por modelo, observe os profetas que falaram em nome de Adonai. Vejam, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Então aqui ele está falando, consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Eles foram perseverantes. E, continuando aqui, vocês ouviram a respeito da perseverança de Iov, ou Jó, e sabem qual era o propósito de Adonai. Adonai é muito compassivo e misericordioso. Dentre os profetas, ele escolhe um para mencionar. E qual é este personagem ao qual ele menciona? Ele menciona, queridos e amados irmãos, o personagem que nós estamos falando sobre ele, a respeito dele, nestes últimos dias, já tem alguns bons dias que eu tenho falado a respeito de Iov, né? E usado ele como modelo. Porque, irmãos, quando nós vamos falar de exemplo, de modelo, de um personagem perfeito para ser fonte de inspiração primária para nós, irmãos, não temos como negar e nem escolher um outro personagem. Este personagem é o nosso Salvador, Yeshua, Jesus. Ele, incontestavelmente, é o modelo perfeito e exato do eterno para todo ser humano. Mas, se eu escolhesse para falar de Yeshua, que é superior a Jó, que é superior a mim, que é superior a você, que é superior aos pastores, que é superior aos rabinos, que é superior aos profetas da antiguidade, e que viveu uma vida de temor
inquestionável, de perseverança, de devoção inquestionável. Se eu escolhê-lo, muitos vão dizer assim: mas Jesus é Jesus. Yeshua é Yeshua. Yeshua, na linguagem de muitos, né, na mente de muitos vão dizer assim: não, mas Jesus é Deus. Então, por isso que eu não escolhi falar de Yeshua. Por quê? Porque eu quis escolher um personagem que está claro que foi um homem comum como eu e você, um homem que não tem o título de o Mashiach, ou seja, o ungido. Porque a desculpa de muitas pessoas é essa, não, mas Jesus, ou Yeshua, ele é o Messias, ele é o ungido, ele tem um poder diferente, sobrenatural, uma capacidade diferente da do ser humano. E não tinha, irmãos. Coloque uma coisa na sua mente: as Sagradas Escrituras mostram, não a teologia e as religiões, as Sagradas Escrituras dentro da sua pureza mostra que Yeshua HaMashiach, ou seja, o Salvador, o ungido, ele foi um homem 100% ser humano, que é representante maior do Eterno, portador da sua essência, da sua divindade, mas ele não é o mesmo Deus, ele não é o próprio Pai na figura de filho, nem incorporado no Filho. Ele é um e o Pai, eterno Criador de todas as coisas, é outro. Por isso que em Apocalipse fala-se de 2 tronos, aonde se assenta o Pai e aonde se assenta o Filho, pois são 2 personagens. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer que ele e o Pai é um só mesmo, em propósito, em objetivo, em, vamos dizer assim, concordância de atividades, de pensamento. E não quer dizer que são a mesma personalidade. Não quer dizer que eles são a mesma pessoa. São 2 indivíduos diferentes, da mesma essência. Então, por isso não escolhi falar, citar o exemplo maior de Yeshua HaMashiach, por causa destas questões, que são muito complexas. Gostaria, irmãos, de usar como modelo, então, para esta reflexão, Jó, irmãos, ele é um exemplo perfeito, um modelo a ser seguido de perseverança. Dentre os vários e múltiplos personagens dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos muito bem nos apoiar na história e no estilo de vida de Jó. Um personagem que tinha defeitos, mas que estes defeitos, irmãos, era muito bem escondido atrás de uma gama muito grande de virtudes. E eu quero destacar uma dessas virtudes, que é a perseverança. Vamos entender, meus queridos irmãos, o que é perseverança, como ela é importante e como que Jó, ele foi agraciado pelo Eterno com este dom, com esta virtude que ele possuía, a qual ele exibia em seu estilo de vida normal, natural e cotidiano, e que contagiava muitas pessoas naquelas épocas. Para nós entendermos bem, irmãos, o que significa a palavra perseverança, você tem que pegar a palavra original. E perseverança vem da língua hebraica. E na língua hebraica,
perseverança se diz savlanut. Savlanut. Savlanut quer dizer perseverança. Agora vamos entender um pouco, vamos fazer uma descrição breve aqui sobre o que é savlanut, ou seja, o que é perseverança. Muitas das vezes é traduzida como paciência, mas que tem uma certa distinção, estas duas palavras, e que tem assim ao mesmo tempo tem funções praticamente iguais, mas tem distinções também. Nós não vamos entrar muito nessa questão. Então, perseverança é o ato de permanecer extensivamente em fidelidade, sempre mantendo a fé, o foco, a lealdade ao Eterno, ao Criador, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Isso é independente, meus queridos e amados irmãos, das circunstâncias. Então, olha que interessante. Jó nos dá este exemplo. Por quê? Porque ele foi um homem que teve tudo. Ele foi um homem que tinha demais. Ele foi um homem rico, ele foi um homem feliz, ele foi um homem saudável, ele foi um homem que teve o prazer de ver e ter ao seu lado os 10 filhos. Foi um homem riquíssimo, que tinha vários servos, vários camelos, vários jumentos, vários rebanhos de ovelhas, e era um homem prestigiado na sua sociedade, na sua época, na sociedade da sua época. Mas ele perdeu tudo. E o que aconteceu quando Jó perdeu tudo? Ele mudou a sua lealdade? Não. Ele abandonou a sua fidelidade? Não. Ele deixou de servir ao Eterno? Não. O Eterno passou a ser menos importante para ele depois destas provações a qual ele foi submetido? Também não. Então, a perseverança, ela é o ato de nos ajudar a permanecer em fidelidade e lealdade ao Criador, ao Eterno, intensamente, independente da circunstância. Se está bom, você é perseverante, adora, obedece, tem respeito, tem temor. Mas se está ruim, se está complicado, se está passando por algum tipo de situação difícil, a qual o Criador permite que nós, como criatura, venhamos a passar, nós permanecemos servindo lealmente e fielmente ao Eterno da mesma forma. Continuando com a nossa descrição aqui do que é a palavra savlanut, ou perseverança. Vamos lá. É permanecer, independente da circunstância, com fé e foco, independente daquilo que está acontecendo. É não desistir. Irmão, quem tem perseverança, savlanut, como Jó, não desiste com facilidade. Não entrega os pontos. Não abre mão de qualquer maneira, de qualquer jeito, por qualquer motivo. Não abandona o barco com facilidade. Se apega e passa o que passar, sofre o que sofrer, passa pela situação que passar. A pessoa permanece. Permanece. Então, a pessoa não desiste com facilidade. Ela não recua com facilidade. Ela não abandona o seu projeto, o seu ideal, a sua meta, a sua crença, a sua fé, o seu conceito, que julga estar certo, que julga ser bíblico, que julga ser correto, que julga ser agradável a Deus,
que julga ser a missão dela, que julga ser correto, bom, agradável, certo. Então ela não desiste disso assim, de qualquer maneira, por qualquer motivo. Ela, savlanut, é o ato de se apegar a alguma coisa que se acha certo e você dar início àquilo, você abraçar aquilo, seja a fé, seja um projeto, seja uma crença, e você vai até ao fim. Você vai até aonde você pode ir, aonde você tem que ir, e você não recua com facilidade. Então, savlanut, ela fez parte, perseverança, essa paciência, ela fez parte da vida e do estilo de vida de Jó. É o ato de começar algo e terminar o mesmo. Savlanut, irmão, é um combustível. O povo de Israel, os sábios de Israel, os ensinadores da Torá, eles sempre falam, quando vai falar de savlanut, eles usam essa expressão combustível, é o combustível da vida. Assim como um carro não vai a lugar nenhum, ele pode ser zero, tirado da loja. Se ele não tiver combustível, assim o ser humano, ele não vai a lugar nenhum, ele não chega a lugar nenhum sem este combustível chamado savlanut, perseverança. Então, meus queridos, os sábios de Israel, os profetas do passado, os ensinadores da Torá, ensinam, mostram, falam que savlanut é o combustível da vida. É a forma da vida continuar. O que é o combustível para o carro? É a forma do carro continuar correndo. É a forma do carro continuar trafegando pelas rodovias. É a forma daquele veículo continuar transportando aquilo que ele precisa transportar. É a forma do carro não parar. Então, a savlanut, perseverança, é o combustível da vida. É o que mantém a vida. É o que dá continuidade à vida. Quantas pessoas, queridos e amados irmãos e ouvintes, que vão ouvir e que vão assistir essa live, quantas pessoas não estão parando na caminhada? Quando eu digo parando com o quê? Parando com a fé em Deus. Parando com a crença nas Escrituras. Parando com o objetivo de ser leal, fiel. Parando com o objetivo de ser uma pessoa íntegra, honesta. Quantas e quantas pessoas não estão abandonando os lares, os casamentos, os empregos, a vida honesta, a vida de comunhão com Deus? Quantas pessoas não estão perdendo este combustível chamado perseverança, savlanut, no decorrer da caminhada em alguma área da sua vida? É lógico, irmãos, que tem coisas que em determinado momento da nossa vida a gente abre mão, sim. Por quê? São coisas que a gente vai vendo que não são bem o que pensamos ser. São, às vezes, pessoas que abandonamos no caminho, ou algum projeto, algum estilo de vida que em determinado momento nós percebemos que não é bem daquela forma. Eu vou fazer sim, mas de outra forma, vou continuar sim, mas em outro lugar. Vou fazer sim,
estar sim, mas não mais da mesma forma. Vou levar as coisas de uma outra forma. Aquelas pessoas que estavam comigo agora, eu já não quero mais acompanhar elas, ou elas não querem mais me acompanhar. Enfim, são circunstâncias da vida, essas coisas acontecem. Mas tem algumas coisas, irmãos, que nós temos que começar e ir até o fim. Nós não podemos abandonar. Nós não podemos desistir, deixar para trás. Nós não podemos abrir mão. E savlanut, paciência ou perseverança, melhor dizendo, meus amados e queridos irmãos, o combustível que dá continuidade à vida. Um ser humano sem perseverança é um ser humano sem combustível, que não vai a lugar nenhum, que não chega a lugar nenhum. E, meus irmãos, Jó teve isso com sobra. E foi isso que garantiu a ele uma mudança de circunstância. Por quê? De um homem reto, íntegro, temente ao Eterno, que se afastava do mal e que tinha tudo. Ele tornou-se um homem miserável, que perdeu a sua saúde, que perdeu a companhia da sua esposa, que perdeu seus 10 filhos, que perdeu o prestígio da sociedade, que perdeu a sua posição social, que perdeu todos os seus bens materiais, seus servos, suas riquezas, mas manteve a fé e continuou até ao fim sem desistir, sendo perseverante. Isso pode nos ajudar, meus queridos irmãos. Talvez pessoas dizem assim, não, mas eu não creio nisso, você não tinha outra coisa para falar, não? Né? Meus irmãos, esta mensagem, esta palavra, este ensinamento, estas verdades podem transformar vidas. Não é por acaso, não é à toa que o Eterno permitiu que história semelhante a esta, personagem semelhante a este, vivesse o que viveu e a sua história chegasse até a nós. A história de Jó, de Iov e de outros personagens é uma fonte de inspiração para mim. É um exemplo para todos nós. E nós podemos aprender muito observando o estilo de vida dessas pessoas. Continuando. Então, irmãos, a savlanut, perseverança, irmão, ela é o combustível da vida. E olha que interessante, irmão. Tem algo que produz essa perseverança. A Bíblia fala de uma matéria-prima que produz a perseverança. A Bíblia fala de algo que é necessário e que o Eterno permite que venha sobre nós para que esta perseverança seja produzida. Da mesma forma que não há como fazer uma galinhada sem arroz, sem galinha. Da mesma forma que não há como fabricar um vaso, uma telha, sem argila. Da mesma forma, meus amados e queridos irmãos, que não existe a possibilidade de se escrever um livro ou de se criar um livro sem papel, tinta, caneta. O processo de digitação, não há como, irmãos. Receber perseverança, ser perseverante, ter perseverança, ver a perseverança ser produzida e acrescentada a nós, sem esta matéria-prima que aparece dentro da epístola que Shaul Rachalia, ou seja, o apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz. O pecado
já está presente no mundo, antes de a Torá ser outorgada, mas o pecado não era contado deste modo enquanto não havia a Torá. E ele diz aqui, olha, que a perseverança, né? Ou seja, a tribulação produz a perseverança. Então, o que é que produz a perseverança? O que é que produz esta matéria-prima? O que é que produz, meus queridos irmãos, isso na nossa vida? É a perseverança. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito interessante, né? A perseverança, meus irmãos, ela é consequência de uma de uma matéria-prima, de algo, de uma coisa importantíssima que produz ela, mas ninguém quer, que é as tribulações. Talvez você está passando por um processo difícil, assim como eu estou. E o meu processo já dura um tempo, hein? Não é um mês, não é um ano, já dura alguns anos. E às vezes você se pergunta assim, mas por que disso? Por que desta situação? Por que que isso está acontecendo? Por que dessa situação, né, na minha vida? A citação aqui, irmãos, a partir do versículo 3 também comenta algo, né? Olha aqui. Mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades. Olha outros versículos. Porque sabemos que as dificuldades, aqui são as tribulações, produzem a perseverança. A resistência produz caráter. O caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração pela Ruach HaKodesh, em nós outorgada. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança neste tempo exato, o Mashiach morreu a favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a sua vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. O Eterno, porém, demonstra o seu amor pelo fato de ter enviado o Mashiach para morrer por nós, em nosso favor, enquanto ainda éramos pecadores. Então, irmãos, olha que interessante. Ele foi perseverante para trazer essa esperança para todos nós. Então, meus queridos, o que produz a perseverança? O que nos leva a ser perseverante? É esta matéria-prima difícil de manusear. Essa matéria-prima chamada tribulação são as aflições da vida, são as dificuldades às quais nós somos submetidos, que produz essa perseverança na nossa vida. Então saiba que muitas das vezes nós passamos por essas experiências, por essas situações, para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Iov estava sendo lapidado, assim como se lapida um diamante, assim como se trabalha um diamante, assim como se trabalha amassando excessivamente a argila para extrair dela a matéria-prima, a qual vai se originar e vai se dar, vai chegar a ser um vaso, um utensílio. Então, meu querido, talvez a sua situação não esteja, vamos dizer assim, muito agradável. O Eterno está permitindo que você passe por momentos de muitas tribulações em várias áreas da sua vida. Talvez seja a doença no seu corpo físico, na sua vida financeira, no seu casamento,
na sua fé, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, profissional, enfim, talvez você está sendo submetido a várias provas, aflições e tribulações. E olha, irmãos, que interessante. Jó passou por tudo isso. E não era um ímpio que estava sendo punido, porque muitas das vezes somos afligidos. Não é por provação também não, meus irmãos. Não é porque estamos sendo testados, provados, e estamos passando por tribulação, não. Às vezes é punição, é correção, é disciplina. É igual a criança que tema, desobedece reincidentemente por várias vezes. Chega uma hora que o pai vai levá-la a um estado de aflição, castigo com açoites. Vai colocá-la de castigo, vai dar umas palmadas, e ela vai ficar atribulada, atordoada com a situação. E isso será fruto, não, irmão, de uma provação, de um teste, mas de uma correção, de uma punição corretiva aplicada pelo pai sobre a vida daquela criança. Então vamos analisar. Agora, na qualidade de Jó, nas condições de Jó, irmãos, era uma aflição, uma tribulação que ele estava passando. Por quê? Porque o próprio Eterno falou para Satã que Jó, quem era Jó? Que Jó era um homem reto, sincero, íntegro, temente a ele, a Deus, e que se desviava do mal, da aparência do mal. Então, ele não estava sendo punido, ele estava sendo provado. Ele não estava sendo corrigido, punido, disciplinado. Ele estava sendo testado, provado. Ele estava sendo submetido a tribulações para que fosse produzido nele a perseverança. Continuando. Então, a tribulação, ela é a obra-prima que leva o indivíduo a receber da parte do Eterno a consequência, né, desta obra-prima, que leva a essa produção, que é a perseverante. Todo homem, toda mulher, toda pessoa perseverante, irmão, ela tem um histórico. Ela tem um histórico de lutas e aflições que a acompanha. E Jó teve esse histórico, e esse histórico chegou em nossas mãos. E não chegou na minha e na sua mão à toa. Chegou na sua mão com propósitos. Chegou na sua mão com objetivo. Chegou na sua mão com um porquê definido pelo próprio Criador. Chegou na sua vida, nas nossas vidas, com um propósito definido pelo Criador, pelo Eterno, Hakadosh Baruch Hu, Adonai, aquele que luta por nós. Então, meus queridos, Jó, ele foi um exemplo e continua sendo um exemplo em muitas áreas. E hoje nós destacamos aqui esta área, que é uma área, irmão, na qual nós vemos nitidamente que ele foi um exemplo. Perdeu tudo, não perdeu a fé. Ele foi provado de uma maneira muito grande, sem abandonar a sua emuná, a sua fé. Ele começou em um determinado momento, não sabemos quando, a crer neste Elohim verdadeiro, que não foi fabricado pelas mãos e pela imaginação do ser humano, igual o povo da sua época, lá da cidade de Uz, um povo pagão, idólatra, fabricante de vários tipos de deuses. Mas ele acreditou, por inspiração do próprio Espírito da Ruach HaKodesh, que existia um ser supremo, que ele, em dezenas de versículos, sempre chama de El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso. O livro em que mais aparece este nome do Criador dentro de toda a Bíblia Sagrada é o livro de Jó, aonde ele chama o Eterno por várias vezes de El Shaddai. Em outras expressões ele usa a expressão Shaddai apenas. Ele também usa o nome El Elyon. O Deus Altíssimo, ele usa também dentro deste livro. Então ele acreditava neste Elohim que um dia se revelou também a Abraham. Capítulo 17, o próprio Eterno falou: eu sou El Shaddai. Ele acreditou naquele Deus que Davi também falou sobre ele, El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele citou também este Deus que era o mesmo. Então ele mantinha esta crença nele. Então Iov foi exemplo em vários aspectos. E o aspecto que nós queremos deixar muito bem frisado, destacado da vida dele, que serve de exemplo para mim, meu irmão, que serve de exemplo para você, que está me assistindo, que vai me assistir, é a perseverança. Meu amado e querido irmão, a savlanut, a perseverança, este combustível. Não deixa faltar este combustível. Se você quiser viajar sem passar no posto e abastecer o seu carro, você não vai chegar muito longe. Se o tanque do seu carro estiver vazio ou praticamente vazio, com pouco combustível, e você quiser chegar a um determinado distante local, você vai precisar de combustível. Você vai precisar abastecer e reabastecer no decurso do percurso, para você chegar ao seu destino. Você quer chegar ao Olam Rabá, ao céu, ao mundo vindouro, ao paraíso, a promessa feita pelo Eterno, ao mundo prometido pelo Eterno, prometido por Yeshua, você vai precisar abastecer. A viagem até Jerusalém, a celestial, a viagem até ao paraíso, ao céu, conforme você crê, conforme você quer acreditar. Irmão, não se fará sem combustível. E um dos combustíveis importantíssimo que nós vamos deixar destacado, frisado, é a savlanut, a perseverança. Persevere, meu irmão. Persevere, ouvinte, em largar o vício, em abandonar o pecado, em abandonar a injustiça, em abandonar a desobediência, em abandonar a transgressão, em abandonar o adultério, em abandonar a mentira, em abandonar a falsidade, em abandonar a desonestidade, em abandonar as coisas erradas e abrace a palavra do Eterno, os mandamentos do Eterno. Porque, meu amado e querido irmão, é isso que nos trará salvação, é a techuvá, é o arrependimento, seguido de um retorno para o Deus que se revelou a um povo na Bíblia, a fim de que esta revelação chegasse até a mim e você, a todos nós, e nós viéssemos a padronizar as nossas vidas nessas instruções dele. Nestes ensinamentos, estas instruções, esses mandamentos que ele nos deixou, que Yeshua viveu, ensinou seus discípulos a viver, e os mesmos ensinaram a mim, a você, a todos nós, por intermédio das Escrituras, a viver. Seja perseverante. Se eu e você foi iluminado pela palavra do Eterno mediante o Espírito,
O Espírito de Deus, se ele promoveu o arrependimento e te levou a um retorno, a uma mudança de rumo na sua vida, então nós precisamos continuar nesta rota, a qual o Eterno, através do seu Espírito, através das Escrituras, da iluminação das Escrituras, através, irmão, do sacrifício de Yeshua, trouxe e conquistou para nós. Nós precisamos permanecer nesta rota, sempre resgatando o querer de Deus para nós e aplicando ele em nossas vidas. Vou encerrar essa nossa reflexão sobre Jó. Eu tenho certeza absoluta que esta reflexão, ela pode te ajudar. E é por isso, é por crer nisso que eu estou aqui. Eu estou aqui lançando sementes. E sabemos que a semente é a palavra do Eterno. E ela é lançada ao solo, mas existem vários tipos de solo. O solo pedregoso, o solo com raízes, com espinhos, muitos espinhos, aonde a semente cai, produz, mas ela é sufocada rapidamente. Existe aquele solo que possui muitas aves, aonde se joga a semente, mas pela pessoa não entender a palavra, não dar crédito para a palavra, não procurar fazer com que aquela palavra se desenvolva na vida dela, vem a ave do céu, Hassatam, e rouba aquela palavra, suga aquela palavra e ela fica então sem produção. Agora existe a terra boa, né, onde a semente cai e ela produz muito fruto. O que vem a ser isso? Vem a ser um coração de uma pessoa boa, que tem temor de Deus, que tem um senso crítico de análise, que faz comparações, que busca examinar as Escrituras, que tem disposição para obedecer, que se sacrifica, tem disposição para se sacrificar a fim de obedecer a palavra, que tem capacidade de renunciar, abrir mão dos seus próprios conceitos, do seu ego, do seu achismo, porque uma das coisas que mais faz com que as pessoas rejeitem a palavra de Deus é o achismo. Não, eu acho que isso não é tão importante. Eu acho que Jesus quebrou a lei para mim, não é necessário, mas eu segui esse trem, esse troço de lei de Moisés, este fardo pesado que Jesus veio desfazer. Eu acho que se eu fizer assim, 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 só assim tá bom. Eu acho que isso é desnecessário dentro da Bíblia. Eu acho que este ensinamento, ele não tem mais serventia. É o achismo, o achômetro. É um inimigo terrível que nós temos hoje. Então, meus irmãos, fica aqui essa reflexão. Se o seu coração é uma terra boa, você vai procurar analisar a palavra. Você vai dar crédito para a palavra. Você vai fazer comparações. Você vai permitir que esta palavra ela possa produzir frutos em você. Você vai ter capacidade de dizer não para si mesmo, para o seu ego, para a sua própria vontade, para que se cumpra na sua vida o querer e a vontade e os planos do Eterno. Que o Eterno te abençoe. Nós vamos encerrar com uma oração breve. Grande e eterno Senhor Adonai, sua palavra foi ensinada, sua palavra foi demonstrada, foi falada, ela foi exibida. Eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor abençoe cada um dos queridos irmãos, das irmãs, das pessoas que ouviram e vão ouvir esta palavra. Eterno, são muitas as virtudes das quais nós carecemos e necessitamos. São muitas as virtudes que Jó, teu servo, teve. Deixamos aqui frisado e destacado esta qualidade, esta virtude tão importante, que se nós tivermos também, pelo menos um pouco na nossa vida, vai nos ajudar muito em nossa caminhada. Savlanut,
perseverança. Dai-nos esta capacidade, Eterno. Ajude-nos a melhorar, mas sabemos que para obter esta virtude, precisamos passar pela experiência amarga de sermos provados. Temos que passar pelo caminho doloroso, apertado, amargo das tribulações. Ajude-nos, Eterno, no nome de Yeshua. Amém. Shalom a todos, boa noite, e na próxima oportunidade estaremos presentes, reunidos, para poder comentar mais sobre os bons exemplos que Jó ele nos deixou. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.